ações dos rios, das chuvas, e que vai modificando de cima para baixo. Então tem o solo formando de baixo para cima, que é a que a gente chama de rocha-mãe, não tem muito como mudar, e tem toda a vida acontecendo, as intempéries, o clima. Cuidado aí com os plantios só. Tem uns plantios acontecendo em cima, que é a criação do solo de cima para baixo. Por exemplo, se a gente for falar de região, já que você trouxe isso, qual que é o solo mais rico do Brasil? Onde fica ou Massapé? como ele é? O solo mais rico em termos de nutrientes. Amazônia? É a Amazônia, não. Cerrado. Cerrado e Caatinga. Por quê? Mais antigo. É o mais antigo e tem uma coisa que não acontece nessas regiões que acontece nas outras. Qual que é a grande diferença de um bioma para o outro? Água? Água. Ou seja, são solos que são pouco lavados. Pouco lavados. Então Concentrado. tá tudo ali. Basta uma gotinha de água que você produz tudo. Por isso que no Cerrado dá tudo. Por isso que é tão visado para a agricultura. E ainda tem um aquífero embaixo. E o semiárido? Então, O semiárido é mais rico ainda, em termos de nutrientes. O solo do semiárido ele é muito mais complexo em termos de micronutrientes. O problema lá é que não tem água. E o lençol freático é muito, muito, muito profundo. E o do Cerrado é profundo, mas existe. Então, na Caatinga às vezes nem existe. Os solos da floresta, que a gente vai ver ali, eles são solos formados de cima para baixo, basicamente. São solos bem mais recentes e são solos crescidos de cima para baixo. Ou seja, é a floresta que sustenta a floresta, não é o solo que sustenta a floresta. Então a Amazônia, ela simplesmente deve ter ali seus, sei lá, 40 centímetros de matéria orgânica para baixo do solo, mais 40 centímetros de serrapilheira, e é isso que sustenta a maior floresta do mundo. A raiz é toda amarrada. Se você derrubar uma árvore, Cai tira todas. dali, cai tudo. Vocês já repararam, não sei quem conhece a Amazônia aqui, como é que são as raízes das árvores da floresta amazônica? Superficial. Elas são superficiais, elas são tubulares. Tipo o que a gente tem aqui, que é uma figueira ou uma cabreúva, que tem essa estratégia, lá quase todas têm essa estratégia, são paredes. Cadê os bioarquitetos? As árvores elas formam umas paredes, que são acho que a gente chama de raízes tabulares. Você encostou em uma, cai todas. Tanto é que cada árvore que cai na Amazônia, a média que cai junto são 27. Então uma árvore que cai na Amazônia leva 27 juntos. Porque elas estão amarradas pelos cipós e pelas raízes. Diferente de um cerrado, que são florestas profundas. Praticamente as plantas do cerrado têm o dobro de tamanho que está embaixo da terra do que em cima. Então a raiz é muito mais profunda. Eu tenho um testemunho de um geólogo que fez uma sondagem em Campo Novo dos Parecis e ele achou raízes de cerrado a 30 metros de profundidade. E para cima não passa de 2 metros. 2 metros, olha isso. E para baixo é 30 metros. Por isso que o cerrado, diferente da Amazônia, por incrível que pareça, ele tem um poder de regeneração e resiliência maior muitas vezes. Porque a raiz ela acaba sendo a fonte, né, de novos propagos e acaba rebrotando. O cerrado ainda mais ele é resistente ao fogo. Então, claro que a fisionomia muda, a diversidade muda, não estou falando que é impactante, mas a força que ele tem para regenerar é maior do que da floresta, muitas vezes. A Amazônia regenera no primeiro desmatamento, depois ela regenera no segundo desmatamento. Depois que o solo começou a desertificar, já era. Porque você não consegue recuperar toda aquela fonte de vida, de micro-organismo, naquela complexidade depois de 5 anos de fogo. Então, o processo de desertificação da Amazônia é muito mais sério e alarmante do que o processo de desertificação do Cerrado, que já tem todo o mecanismo e a inteligência para se regenerar. Claro que a gente está perdendo em diversidade, o Cerrado está perdendo muita diversidade, mas ele está lá e a gente vai ver ele aqui, se regenerando. O que acontece? O Cerrado, aqui então, como eu falei, a gente tem Mata Atlântica praticamente, ainda mais aqui para baixo, onde tem todas as águas correndo. A gente tem uma microbacia aqui muito forte, uma das coisas mais fortes que tem aqui é a quantidade de água, o relevo. Só que com muito fogo, muito pasto, muito fogo, muito pasto, muito fogo, muito pasto, os solos degradados acabam
é o que a gente fala de fazer uma retração vamos ver se vocês me acompanham, uma retração na formação florestal que se expressaria naquele local. Então o que era a floresta? Se eu desmatasse, ia vir Mata Atlântica aqui. Se eu desmatasse mais uma vez, Mata Atlântica. Aí todo o clima e as condições do solo vão modificando, porque eu ponho fogo de novo, mais um ano, fogo de novo. Então o que regenera aqui? São plantas adaptadas, que já tem aqui em todas as circunstâncias, a essas condições que são plantas do cerrado. Então as plantas que regeneram em ambientes degradados da Mata Atlântica, que tem nas circuncisões, na circunferência. Eu invento umas palavras aí, viu, gente? É planta do cerrado. E que bom que tem as plantas do cerrado. As plantas do cerrado, elas têm umas capacidades de regeneração maravilhosas. Olha essas propriedades. Raízes profundas, adaptação ao fogo, troncos retorcidos, adaptação à perda de água, ou seja, folhas que não precisam ser irrigadas. Elas são as plantas para serem para cicatrizarem essas feridas na terra aberta. Então elas são muito aliadas, muito, e ainda tem outras propriedades ainda. Mas diz. Eu não sei se eu sei fazer a pergunta direito, porque é uma pergunta de uma amiga nossa que ela é engenheira florestal e ela, quando está entrando assim, mais a fundo no agrofloresta agora, fica com muita dúvida do que é preservar o cerrado e do que é usar agrofloresta no cerrado e o quanto o que o cerrado usou para regenerar o que foi queimado, por exemplo, deveria ser mantido ou que... Eu não sei, entendeu a pergunta? Não sei formular ela direito. Entendi total, super polêmica, aliás. Tem um biólogo além de mim. Eu posso fazer subversões. Bem, cara, eu tenho uma visão que foi a agrofloresta que me deu. A gente está no planeta, a gente está vivendo uma urgência e a gente tem que usar nossa sabedoria para conseguir melhorar os ambientes. E as plantas estão aí para nos ajudar. Eu não acho que a gente tem que ficar com o purismo, porque a gente nunca vai ser capaz de fazer igualzinho que a natureza era. Eu falo isso porque eu estudei a restauração da Mata Atlântica. Eu fui lá, estudei quais plantas e tal, composição, como é que os animais veem a Mata Atlântica plantada. Não adianta nada, a gente já está interferindo. Né? A densidade, de onde vem as mudas, onde eu coletei sementes, já vai ser tudo muito diferente. Aí você quer copiar o original, você nunca vai ser capaz. Você nunca vai poder fazer o papel do passarinho, do tatu, da minhoca, mano. Desculpa, você não vai conseguir. Aí você vai ficar frustrado achando que a área que você plantou nunca vai ser igual ao original. Mas não é pra ser mesmo. Tudo muda, né? Não consegue. Eu não Tudo consigo muda. explicar pra quem entende, porque, por exemplo, ela entende muito mais que eu, né? Porque é engenheira florestal. E pra eu dar uma resposta agroflorestal, Ela eu acha preciso que é saber errado o fazer seu agrofloresta no cerrado, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, ela acha que eu tô modificando o bioma, trazendo um monte de... Só que aí tem... Que ela é da linha mais naturalista, jardins naturalistas. Conservacionista. Mas assim, a grande diferença que está por trás de toda essa dicotomia de pensamento, que eu vejo é um paradigma assim. A gente, ser humano, a gente faz parte ou não faz parte da natureza? A gente faz parte da natureza. Então, as nossas intervenções, as nossas escolhas e como a gente maneja o solo e usa o solo, determina, lógico, a gente está vendo, determina muito as condições daquele sistema, daquele sistema que a gente vive. Só que assim, não existe como o ser humano ter uma pegada invisível. Não tem como a gente estar aqui e fingir que ali é a floresta e aqui a cidade é o ecossistema urbano. A cidade é o ecossistema humano e a floresta é o ecossistema natural. Isso é muito artificial. Porque tudo que a gente determina para a gente viver na cidade, a gente também vai estar influenciando as áreas naturais. Então, quando eu me coloco como pertencente ao sistema e responsável que as minhas escolhas dentro do ambiente natural também se sobressaiam,
né, se sobressaia para ter saúde, aí, mana, você pode colocar os seus desejos também em jogo. Aprender a interagir. Então, se eu preciso de água, se eu preciso de comida, eu posso conduzir a regeneração dos ecossistemas para esse sistema de abundância também. Se a gente faz parte desse planeta mesmo. Porque se for tentar só ser fora do nosso sistema, a gente vai sempre estar separado. Então, a maioria dos meus colegas biólogos, eles têm esse pensamento conservacionista. É assim, eu não vou usar espécies que não sejam nativas do lugar para recuperar esse solo. Eu vou usar as espécies nativas do lugar. Primeiro que o histórico já está totalmente alterado. Então aqui já tem 1000 alterações que são frutos de vários manejos antrópicos do ser humano. Aí outra, o que é mesmo espécie mesmo? O que é espécie? Não é uma categoria também humana de definir que vocês são 2 espécies, 2 passarinhos iguais, só que um... Então, também é uma categoria humana de classificação. É delimitar, né? É delimitar. E muito mais as fronteiras. Você é de Minas, não, essa planta é nativa de Minas, do Cerrado de Minas, essa planta é nativa do Cerrado de São Paulo, não vou usar, entende? Tipo, a gente tem essa capacidade de ser dispersor de semente. O pessoal veio da África com semente no bolso e foi plantado aqui. O coco veio boiando, ninguém sabe se o coco é nativo ou não é nativo. Já fizeram esse teste e o coco sobrevive às correntes do Oceano Atlântico. Então ele é uma ocupação natural ou foi trazido nos navios? A banana, né? Os passarinhos. a banana. A gente interfere no meio. A banana não é nativa do Brasil. Nem banana, nem manga, O pombo. coco, é tudo do mundo. Quando perguntaram isso uma vez numa vivência com o Yuri, ele disse que planta não tem passaporte. São mais de origem. É claro que tem aquilo que eu falei desde o início. Sim. As características do local e as adaptações que as plantas têm já de muitos anos carregado dentro do sistema dela para se adaptar. Eu moro numa região fria lá do São Paulo. Eu não consigo plantar cacau, já tentei. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Lá a lavanda não é tão linda como a lavanda da Nath, é super úmido. Então, ou eu vou ficar lá, né, protegendo, pondo um cobertor em volta do cacau. Eu trago o cacau para dentro de casa, mas não dá. Então isso é... Agora, se eu vou plantar uma planta nativa da Austrália, e aí cai por terra. Eu não sou nativa do Brasil. Já começa por mim. Minha família toda veio de fora, mas eu nasci aqui. Então aí, como é que a gente... Então eu vou repartir assim, esse conhecimento não pertence ao Brasil. Esse aqui eu aprendi no Brasil. Nem pode estar aqui. Eu nem poderia estar. Vai embora, Vai Nuninha. embora. Então, agora sim, falando um pouco mais das plantas que recuperam esses ambientes.